Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru e veiculado pela TV Educativa Prevê. Temos hoje o prazer de trazer aos nossos estúdios um grande amigo, conhecedor profundo do Evangelho, que vai nos trazer a sua opinião, a sua reflexão em torno do Evangelho de Jesus. Conosco mais uma vez, seja bem-vindo, Mauro Sebastião Pompilho. Sidney, agradeço muito o convite e digo para você que é sempre com grande satisfação que eu participo dessas gravações. É a colaboração que nós podemos prestar a essa doutrina tão excepcional que é a doutrina dos Espíritos, e eu estou aí às suas ordens para, dentro daquilo que eu seja capaz de responder as suas indagações. Vamos lá. Mauro, vamos lembrar que no dia 15 de abril de 2024, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra básica do professor Rivaio, publicou em 1864, já com o anônimo Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o aspecto religioso do Espiritismo. No dia 15, portanto, teremos esta comemoração. O mundo inteiro, particularmente o Brasil, vai tecer a sua homenagem a esta obra maravilhosa, uma obra básica que serve de orientação para todos nós. Quero aproveitar e dizer que neste dia, mais propriamente nessa noite, às 20 horas do dia 15 de abril, estamos tendo uma palestra que vai ser proferida por esse querido companheiro, sobre os 160 anos do Evangelho. E eu vou tentar tirar um pouco do Mauro o que ele pretende falar, assim, em avant-première, o que ele pretende falar nessa palestra. Mauro, a primeira coisa que me surge quando eu falo do Evangelho segundo o Espiritismo é uma ideia, assim, um pouco distorcida, que as pessoas fazem, dizendo que é o Evangelho dos Espíritas. Essa obra realmente, ela se particulariza por ser específica do Espiritismo ou não? Absolutamente não. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é segundo o Espiritismo, por quê? Porque as suas informações estão concordes com tudo aquilo que os Espíritos trouxeram para nós lá no Livro dos Espíritos. Então, com base nos princípios do Livro dos Espíritos, o professor Rivaio, ele interpretou as passagens evangélicas, os textos de Jesus. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque no livro dos Espíritos estão contidas as regras básicas da vida, as informações fundamentais para que a vida funcione de acordo com aquilo que o Cristo espera de nós. Quer dizer que é uma filosofia calcada no Evangelho. Exatamente. E o Evangelho veio exatamente para, de alguma forma, trazer um suporte informativo para que nós utilizássemos dessas informações convenientemente, adequadamente, no interesse do nosso processo evolutivo. Mauro, eu fico assim até surpreso em veicular num programa como este que o Espiritismo tem o seu aspecto religioso. Ele não é uma filosofia com bases científicas e experimentação da comunicabilidade entre mortos e vivos? Ele é uma filosofia, porque as filosofias ensinam
como viver. Ele é uma ciência porque ele é fruto de muita pesquisa. E ele é uma religião porque quem segue as regras que o Espiritismo propõe, na verdade, está construindo a felicidade futura para si mesmo. Que é o que as religiões pretendem. E é o que a etimologia da palavra nos enseja, né? Exatamente. Religião seria religare. Religar. A religação do homem com Deus. A religação do homem com Deus, com aquilo que é fundamental. Então, o Espiritismo traz essas informações assim, vamos dizer assim, com grande maestria, não é? Haja vista que o Espiritismo exige de nós reflexão, exige de nós que nós estudemos com afinco, para que a gente possa, de certa forma, chegar ao fundo dessas informações, aquilo que efetivamente tem a ver com a nossa vida, com o nosso processo evolutivo. E o Evangelho veio para trazer, vamos dizer assim, mais elementos para que a gente possa se valer dessas informações. Partindo dos ensinamentos do Cristo, Kardec trabalha com esses ensinamentos, mostrando para nós como fazer para que efetivamente a gente cumpra aquelas regras. Mauro, Allan Kardec, no começo, não falava em religião, falava em filosofia, falava na parte experimental. E pelos seus comentários e pelos nossos estudos, nós chegamos à conclusão de que Allan Kardec não criou uma nova religião. Ela já existia nos dizeres do Cristo. E ele tomou alguns cuidados para elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo. No próximo bloco, eu gostaria que você comentasse, porque a gente percebe que ele teve assim o cuidado de não colocar nesse novo livro aquelas partes que poderiam ensejar alguma discussão, alguma intolerância religiosa. É sobre esse assunto que nós vamos falar nesse próximo bloco. Não saia daí, no instantinho já voltaremos para dar continuidade ao programa Despertar de hoje, que está entrevistando o querido amigo Mauro Sebastião Pompilho. Estamos de volta com o programa Despertar de hoje. Estamos entrevistando Mauro Pompilho e estamos comentando os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mauro está proferindo uma palestra no dia 15 de abril, aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, às 20 horas, quando ele vai comentar detalhes sobre o aniversário de 160 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Mauro, no bloco anterior, nós comentamos que Allan Kardec não criou uma religião nova. Ele simplesmente adotou os princípios do Cristo. Mauro, quer dizer então que, na verdade, procurando não trazer pontos assim de discordâncias, como sendo aqueles trechos que falam dos milagres, que falam dos dogmas que depois foram
desenvolvidos por outras religiões ortodoxas. Allan Kardec tomou cuidado de não colocar no Evangelho segundo o Espiritismo as partes que poderiam provocar intrigas, discussões. Mauro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós só temos a parte moral do Cristo? Só a parte moral. Kardec deixou bem explícito essa realidade. Ele procurou se utilizar das passagens evangélicas, aquelas que trazem para todas as pessoas que o estudam, que procuram conhecê-lo, que procuram se aprofundar no sentido profundo dos ensinamentos dele, de Cristo, aquilo que efetivamente envolve a vida da criatura humana, de tal sorte que essa criatura, fazendo da sua vida um processo moral, de dignidade, de retidão, de acordo com esses ensinamentos do Cristo, ela está realizando aquilo que se espera do homem. Nós somos criaturas de Deus, viemos para a Terra com um objetivo. Normalmente nós nos descuramos desse objetivo. Por que Deus nos dá a vida? Deus nos dá a vida porque nós fomos criados simples e ignorantes, e nos dá a vida e as leis da vida, que são as leis morais, para que, as cumprindo, a gente possa estar crescendo, progredindo. Tá? Então, essas leis da vida, que são as leis morais, delas se preocupou Kardec ao organizar o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho tem esse sentido de demonstração daquilo que importa para nós fazer na vida, o que é importante. Então, Kardec se preocupou apenas com esses aspectos na organização do Evangelho segundo o Espiritismo, livro para o qual, como para todos, ele teve uma grande assistência espiritual. Mauro, em determinado momento, na Revista Espírita de Allan Kardec, ele faz um comentário bem interessante em torno dessa nova obra, lançada em 1864. Ele diz assim que o ensino moral do Cristo sempre foi inatacável e que é um terreno em torno do qual todos os cultos podem se reunir. Aí vem a minha pergunta: nós podemos considerar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque se não tivesse esse título, provavelmente, eu imagino, que ele poderia ser aceito em qualquer parte do mundo, por qualquer filosofia, por qualquer religião. Porque quando se fala em amor, perdão, condescendência, quando se fala em tolerância, são elementos universais que podem caber em qualquer civilização e, de uma certa forma, eles poderiam estar contidos em qualquer livro, tanto dos Vedas como os livros dos muçulmanos. No confucionismo, no budismo, não é? Confúcio, aliás, tinha exatamente esse modo de ensinar. Confúcio ensinava aquilo que o Cristo ensinou. Confúcio dizia o seguinte, que nós devemos nos amar mutuamente. Tá? Então, vejam, as pessoas que se projetaram na vida como grandes orientadores da vida das pessoas, elas não fogem muito dos ensinamentos morais do Cristo. Então, evidentemente que Kardec atinou para essa realidade, tá? Certamente muito auxiliado pela espiritualidade maior, e cingiu a organização deste livro fabuloso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo,
aos ensinamentos morais do Cristo. E ele trabalha com esses ensinamentos morais. Então, por exemplo, os evangelhos contam a história do rapaz que tinha bens e que de repente se aproximou do Cristo e disse: Senhor, o que eu devo fazer para ganhar o reino de Deus? E ele disse para o rapaz: olha, procure se orientar pelos mandamentos de Moisés. Ah, mas eu me oriento pelos mandamentos de Moisés. Então, se você quer realmente ganhar o céu, vai e vende tudo que tens e distribua aos pobres. Você estará ganhando um tesouro no céu. Tá? Então, é um ensinamento moral. Tá? O Kardec vem no Evangelho segundo o Espiritismo, tratando desse assunto, para mostrar para nós que quando Cristo disse isso, ele não queria simplesmente dizer: olha, ninguém deve ter bens na vida, absolutamente. Ele não quis dizer isso. Ele quis dizer que nós não podemos ficar escravizados à procura do bem material. E é o que a doutrina espírita diz. E a doutrina espírita diz. E, de uma forma geral, é o que se prega, né? Exato. Falando no desprendimento, a pessoa parar de pensar egoisticamente só nela, e, enfim. Então você concorda com a ideia de que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro universal? Com certeza, com certeza. Qualquer pessoa de qualquer religião que se disponha a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo ficará satisfeito se a sua integridade moral deseja realmente aprender com os ensinamentos que nos fazem bem na vida. Mauro, nós percebemos que no transcorrer da vida didática do professor Rivaio, ele tinha a ideia da unificação das religiões. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma obra comum. E eu me lembro que o professor Pestalozzi, que ficou conhecido no mundo inteiro como um dos maiores educadores, ele, desde o começo, do início, ele já cuidava, destacando, desenvolvendo a moral dos seus alunos. E de lá saíram grandes homens, inclusive a não mistura da religião com a educação, com o Estado, o chamado Estado laico, que hoje, até hoje, é dignificado e respeitado pela França. No próximo bloco, Mauro, eu quero saber a sua opinião sobre a influência do professor Pestalozzi até na confecção do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Porquanto, aquela semente de moral que ele inoculava, que ele semeava no coração dos seus alunos, parece que refletiu-se de novo no seu discípulo Rivaio, lançando uma obra universal. Não saia daí, voltaremos no instantinho para mais um bloco do nosso programa Despertar. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. O tempo voou para você, para nós também. Quando entrevistar é bom, parece que o tempo é insuficiente. Mauro, vou tentar fazer as perguntas que estão a ser encalacradas aqui.
houve influência do educador Pestalozzi, que desde o começo já queria desenvolver o aspecto moral dos seus alunos, sendo Rivaio, depois com o pseudônimo de Allan Kardec, aluno dele, um dos melhores alunos. Você acha que houve influência de Pestalozzi na confecção do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu acho que houve muita influência, porque o professor Pestalozzi, com a sua doutrinação educacional, ele procurava salientar sempre o aspecto moral. Ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz assim: eu não vejo dogmas na Bíblia. Eu não vejo dogmas na Bíblia. Significa que, efetivamente, ele se atinha àquilo que, de alguma forma, convergisse para o crescimento moral da criatura. E perante os seus alunos, né, no desenvolvimento educacional que ele realizava, ele salientava muito o aspecto da responsabilidade pessoal, salientava muito o aspecto da convivência fraterna, da convivência amiga. Ele salientava a importância do amor, tá? E Kardec bebeu nessa fonte verdadeiramente milagrosa de Pestalozzi essas ideias, esses ideais. Tanto que, quando Kardec já está no desenvolvimento, no começo do desenvolvimento das suas atividades, conversando com os espíritos que o assistiam, né, ele recebeu exatamente essa informação. Era isso que você buscava. Então, chegou a hora de você fazer com que o seu entendimento, a sua compreensão, bebida lá na fonte de Pestalozzi, seja o espelho da sua obra que nós estamos ajudando você a construir. Porque ambos, né, tinham como ideal uma certa união das religiões. Agora, Mauro, nós já comentamos aqui que o professor Hermínio Miranda não considerava que Kardec tivesse criado uma nova religião. Ela já existia, que era o cristianismo. Agora, Mauro, no começo, Kardec foi assim muito criticado, foi perseguido pela imprensa, pelos materialistas, pelo clero. Como é que ele teve coragem de lançar uma obra religiosa? Porque no começo ele só falava em filosofia e a parte experimental, com conotações científicas, e os espíritos de alguma forma cobraram dele, alertaram-no para a necessidade dele destacar o aspecto religioso do espiritismo? Olha, na verdade, todo o trabalho de Kardec sofreu uma influência muito grande do mundo espiritual, né? O espírito da verdade estava muito presente, às vezes até alertando ele sobre falhas naquilo que ele estava propondo, escrevendo, etc., né? Como consta aí da história do espiritismo. Então, evidentemente que ele sofreu muito a influência do mundo espiritual, mas ele destacou-se exatamente porque ele tinha já guardado na aprendizagem que fez lá em Yverdon, na Suíça, esses ensinamentos do Pestalozzi. Ele tinha, evidentemente, um respeito muito grande por Pestalozzi, tá? Por tudo que o Pestalozzi tinha passado para ele de compreensão, de entendimento da vida, tá? Então, lógico que tudo isso fez com que ele criasse que fosse criada essa fermentação na sua mente para que ele transformasse todas aquelas regras com mais a inspiração que o mundo espiritual com certeza lhe propiciava continuamente, e organizou esse livro muito especial
baseado nos ensinamentos morais do Cristo. Mauro, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria que você desse a sua opinião sobre o seguinte ponto. É claro que nós enaltecemos o Pentateuco de Kardec, as 5 obras principais. Mas poderíamos dizer que a obra principal, que é o Livro dos Espíritos, nela vamos encontrar tanto a filosofia, como vamos encontrar as leis morais do Cristo, como vamos encontrar já as conotações importantes para o desenvolvimento do aspecto científico do Espiritismo? No Livro dos Espíritos está tudo inserido. Tudo ali se contém. Ele é dividido em 4 partes, né? A gente sabe disso. E a terceira parte trata das leis morais. E lá, por exemplo, tem uma lei que é estudada que se chama a Lei do Progresso, onde os espíritos, respondendo a indagações, informaram que no mundo tudo progride, tá? E se esse progresso é uma lei divina, tem que ser cumprido, evidentemente que o aspecto moral, ele tem que ser essa fermentação constante no progresso da criatura humana, senão que progresso ele vai fazer? O material? Tem que fazer o progresso moral. Isso está implícito. Bom, o importante é que os irmãos que estão nos assistindo saibam que o Espiritismo absorveu totalmente os ensinamentos do Cristo, respeita o Cristo, e o aspecto religioso dele nada mais é do que a representação do cristianismo redivivo nos tempos atuais. E eu, encerrando o programa, Mauro, eu perguntaria a você se você concorda com essa frase de Simonetti. O Espiritismo é Jesus que volta a nos falar. Com certeza, total e absolutamente. É Jesus presente nas nossas vidas. Aliás, nós temos que ter esse conceito na nossa vida. Sempre que nós queremos fazer alguma coisa digna, lembrar sempre do Mestre Divino. Ele não veio à toa no nosso planeta, ele veio para marcar presença e dar orientação. E nos inspira até hoje. Com certeza. Mauro, muito obrigado pela sua presença. E eu que agradeço, Sidney. Estou à sua disposição. Muito obrigado a você também, ao senhor, à senhora que nos acompanharam até esse instante. E na próxima semana estaremos de volta com mais um entrevistado, mais um assunto do seu interesse. Até lá!